as pessoas que estão começando num processo criativo, os mais jovens que começam a trabalhar com criatividade, têm uma tendência, porque eu já passei, como eu falei, já passei por isso, eu também era assim, de achar que você é o centro do processo. Você é o centro. Então, você tem as grandes ideias e as pessoas têm que entender sua ideia e as pessoas têm que observar bem o que você faz, porque o que você faz é genial. Então, é o contrário. O protagonista do processo criativo é o público-alvo. Esse é o protagonista. Você tem que introjetar, você tem que impactar essas pessoas e elas são o centro de tudo, né? Tem gente que usa a palavra empatia, eu prefiro respeito, porque vocês vão ver que respeito, em princípio, qual é o respeito, né? Então, você vai ter uma boa ideia se você respeitar os fatores limitantes. Outra coisa que acontece quando a pessoa não tem experiência, ela desconsidera os fatores limitantes, ela acha que, pô, a ideia é genial, então foda-se se ela não está muito dentro do que precisa ser dito, não precisa ser feito. Por quê? Porque ela não respeita os fatores limitantes, tá? Os fatores limitantes são o quê? Ah, isso aqui tem que ser assim, tem que ser nessa linguagem, tem que dizer tal coisa, tem que agradar tal público, tem que ter, enfim, de repente, assim, o cara é arquiteto, não, o cliente quer que o banheiro fique dentro da cozinha. Você vai tentar convencê-lo, obviamente, ele fala que quer dentro, ok, então faz dentro da cozinha. Né? Não, eu sou genial, eu não aceito. Bom, você pode ter uma posição, se você for uma estrela, você não aceita, né? Se você tiver essa coisa do... Não. Mas, como eu sempre digo, é bom você até pensar que, quem sabe, dentro desta ideia que o meu cliente está propondo, eu consiga agradá-lo sem fazer um negócio esdrúxulo, né? E por incrível que pareça, como eu falei no começo, os fatores limitantes estimulam a criatividade, não o contrário. Mais um mito que existe, não, precisa ter liberdade total para criar, não ao contrário, quanto menos liberdade, mais criativo você tem que ser. Quanto mais problemas você tiver para sair de um caminho, mais criativo você tem que ser. Você está aberto a tudo, pode ser qualquer coisa, né? Ah, não, você tem liberdade absoluta. Aí pode ser qualquer coisa, então é mais difícil, inclusive. Se pode ser qualquer coisa, por onde eu começo? Se pode ser qualquer coisa, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou... Qual que critério que eu vou usar para... Né? Então, os fatores limitantes, além de tudo, ajudam, né, a diminuir a margem de erro e até economizar tempo de novo, tempo e energia. Porque, assim, você precisa estar dentro desse escopo aqui, você precisa estar dentro dessa caixa aqui. Como é que você faz ter uma ideia criativa dentro de uma caixa que é aquela caixa, dentro daquela caixa que você vai ter que fazer. Então, você tem que ser criativo justamente porque você tem fatores limitantes, tá? Informação é poder. Não sou eu que estou dizendo, né? Isso é uma coisa tradicional, né? Mas por que eu estou dizendo isso nesse momento? Porque você você pode dar sorte, mas do ponto de vista estatístico, você não deve desprezar isso que eu estou falando agora. Ninguém é capaz de criar uma boa ideia sem saber tudo ou o máximo que você puder sobre o problema que você precisa resolver. Né? Não, mas enfim, eu tive uma ideia aqui, você nem sabe, acontece muito isso, né? Ah, eu preciso de tal coisa, alguém chega para você, eu preciso que você crie tal coisa, você já começa a criar, você nem sabe direito o contexto, né? Quais são as coisas que são importantes ali, qual que é o verdadeiro problema, às vezes a pessoa te passa um desafio, porque ela não sabe, mas aquele não é o verdadeiro problema. Aquilo ali é consequência de uma coisa que ela não percebeu. Então, a importância de você se abastecer da maior quantidade de informação possível sobre o problema que você tem que resolver, o objeto que você tem que transformar, enfim.
você precisa saber o máximo que você puder, tem que pesquisar, tem que buscar referência, tem que fazer, sabe? Isso antes de criar. Por isso que eu falei, né? O processo criativo ele é um processo que tem uma parte que você enlouquece, a outra parte você tem que ser são. Né? A parte sã começa aí, você fazer uma avaliação e um estudo o mais profundo que você puder, ou com o tempo que você tiver para realizar, o máximo que você puder. Tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, a primeira fase do processo criativo. Tá? Eu vou passar as fases do processo criativo de uma forma mais rápida e ligeira, porque não é esse o tema da aula de hoje, que é o ideômetro. Mas é importante eu falar só a primeira fase, segunda fase, terceira fase, para vocês entenderem o processo, para saber aquilo que eu falei no começo, né? Para que serve o ideômetro, em que momento que ele deve entrar. Então, a primeira fase é essa, né? O máximo de informação possível. A segunda fase é construir um briefing. Construir um briefing pode ser ou um briefing que você recebe ou um briefing que você faz. Porque às vezes você não... Geralmente os clientes não sabem fazer um briefing porque eles não sabem o que é importante para quem cria. Eles vão colocar aquelas coisas mais simples, mas por isso que é importante você se aprofundar no assunto, porque você pode, inclusive, já nesse momento, perceber que isso aqui não é bem o que ele está dizendo. Isso aqui, papá. Todo cliente diz, o meu é o melhor produto. Né? Quando a gente fala de publicidade, o meu produto é o melhor do mercado. Ok. Você não precisa contestar ele, não, né? Mas é bom você saber. Né? É bom saber o que os concorrentes estão fazendo, o que está acontecendo no mundo de mais moderno naquela área. Né? Eu preciso criar um evento, então você tem que estar sempre por dentro de como é que são os eventos, quais são as tecnologias novas, quais são os modelos novos de eventos, você tem que estar sempre, né, atualizado nisso. Então você constrói o briefing.